Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Daniel Lima, consultor automotivo e avaliador de veículos profissional. E hoje eu estou trazendo um assunto muito interessante para vocês, que se chama laudo cautelar ou vistoria cautelar. Se você comprou ou vendeu o carro usado nos últimos anos, com toda certeza você deve ter escutado essa palavra. Mas Daniel, o que é o laudo cautelar? O que é a vistoria cautelar? Bem, o objetivo do vídeo é um outro tipo de assunto, mas eu vou dar uma breve explicação do que é o laudo. O laudo ou a vistoria é uma verificação do veículo por uma empresa credenciada, por profissionais credenciados, onde eles analisam todo o carro, desde o chassi, numeração de motor, fabricação de peças, a estrutura, se houve dano, se houve algum sinistro, pintura, verifica tudo. E também consultas na esfera federal, municipal, estadual e outros órgãos ou empresas como seguradoras, se esse carro teve alguma passagem. Enfim, é um raio-x completo do carro para saber se ele tem alguma restrição, observação ou alguma coisa que desvalorize o carro diretamente, certo? Então, esses laudos cautelares, eles são utilizados por seguradoras, por alguns Detrans. Alguns estados utilizam esse laudo como forma de vistoria para transferência de propriedade ou alguns procedimentos internos, como emissão de documento, enfim. Alguns estados já é obrigatório o uso desse laudo no lugar da vistoria comum, que é feita no Detran, certo? Mas Daniel, você está enrolando demais, me diz aí, você quer falar sobre o que mesmo? Bem, pessoal, quando você for comprar um carro usado, tem muita gente que está apenas olhando o laudo e fecha os olhos para as outras coisas. O laudo cautelar, ele é muito importante. O laudo cautelar, ele entrega a maior parte das informações do veículo, mas existem algumas coisas que o laudo cautelar não olha. Primeiro, mecânica. O vistoriador, ele não olha se o veículo ele está em boas condições de suspensão, de motor, de parte elétrica, de funcionalidades do sistema de injeção, a funcionalidade dos equipamentos eletrônicos. Então, todo esse conjunto de equipamentos não é verificado. Algumas empresas de vistoria até fornecem um tipo de serviço específico para poder analisar tudo isso, mas aí o preço sobe muito, certo? Outra parte que é muito importante, isso é uma opinião própria, é o que eu vivenciei na minha carreira de avaliador e consultor e gerente de seminovos. É mesmo, é? Então isso é uma observação minha, ok? Eles não têm tanto critério quanto antigamente. Daniel, como assim? Eu não estou entendendo. Antigamente, as empresas de vistoria, elas faziam vistoria apenas para as seguradoras. Então o objetivo deles era encontrar algum erro, encontrar alguma observação, alguma restrição. Então eles eram muito efetivos nesse trabalho. Quando as empresas de vistorias começaram a abrir mercado com a necessidade de atender concessionárias, lojas de carros seminovos, particulares, a demanda aumentou muito. Então elas foram em busca de volume, então aumentou a quantidade de carros para vistoriar. Então, no resumo, um vistoriador que antigamente levava de 1 a 2 horas para vistoriar um carro por completo, ele começou a vistoriar esse carro em 40 minutos, em 30 minutos. E começou uma enxurrada de novos profissionais, vistoriadores nessas empresas para atender essa demanda. O que eu quero dizer? Quando aumentou o volume, a quantidade de carros diminuiu mais os critérios, não propositalmente, mas para poder atender ao tempo. Por exemplo, dentro de uma concessionária, quando é necessário fazer uma vistoria cautelar na troca de um carro usado por um novo, o vistoriador vai na concessionária, faz a vistoria do carro, para poder viabilizar a compra do carro novo. E essa parte comercial faz com que essa vistoria seja um pouco acelerada. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Não confie apenas no laudo cautelar. É importante comprar um carro que tenha laudo cautelar? É claro. Sim, mas não apenas isto. Se você não tem entendimento ou capacidade de ir lá ver o carro com seus próprios olhos, analisar todo aquele conjunto que eu falei que a vistoria não olha, é interessante acompanhar um profissional, consultor automotivo para poder lhe orientar de como você deve fazer essa compra. Porque eu já comprei carro com laudo cautelar aprovado em todos os requisitos, mas o carro era uma bomba. Tinha sérios problemas de mecânica, sérios problemas de suspensão,
Inclusive já passei por uma situação onde o laudo foi aprovado e com a minha experiência eu identifiquei que o carro ele tinha um reparo estrutural. Na mesma hora eu comuniquei à empresa, uma empresa muito sólida, acabou nos recompensando por esta falha, mas isso mostra claramente que no mercado de seminovos você não deve confiar apenas no laudo, ok? Outra questão sobre os laudos é porque, infelizmente, no Brasil, tudo que surge de novo para beneficiar a sociedade é encontrado um jeitinho de fraudar. É isso mesmo. Tem muitas pessoas que já estão fraudando laudos cautelares. Eles pegam o mesmo formato do documento, fazem uma montagem e informam para o comprador que o carro tem laudo, apresenta aquela folha impressa, com as fotos, informações, tudo bonitinho, e o comprador acaba engolindo isso, achando que aquele carro realmente ele é aprovado e não faz nenhuma verificação. Qual é a dica que eu dou nessa situação? Vai comprar um carro, o carro já tem um laudo, o vendedor está lhe mostrando o laudo, pega esse laudo, veja qual é a empresa, entre em contato e faça a verificação de quando e onde esse laudo foi e se realmente aquele carro está aprovado nos seus critérios onde está impresso, ok? Porque já aconteceu, inclusive experiência própria, tivemos um carro recebido onde o dono do veículo apresentou um laudo cautelar aprovado. E aí, por inexperiência de quem recebeu o carro. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Só que no futuro descobrimos que o carro era um carro roubado, era um carro transplantado. Para quem não sabe o que é transplantado, é um carro roubado onde é retirado toda a carroceria dele e colocado na carroceria de um carro quente, vamos dizer assim. Que merda, hein? Sabia não? Então, acabou trazendo muitos problemas, tanto para a empresa quanto para a empresa de vistoria, mas mostra claramente que existem quadrilhas especializadas em fraudar esses documentos. Então fica em alerta, vai comprar um carro, ele já tem laudo, opa, deixa eu ligar para a empresa para poder verificar. Algumas empresas de vistoria já se modernizaram e na impressão existe um QR Code, onde você faz a leitura do QR Code e o documento online já aparece pronto. Mas cuidado também, esse QR Code pode ser fraudado, então o mais seguro é entrar em contato com a empresa de vistoria para poder fazer a verificação dos resultados que esse laudo tem apresentado. Se o carro não tem um laudo cautelar, melhor ainda, você vai ter um gasto de fazer um novo laudo, porém você vai ter uma segurança muito completa. Você não vai ter problemas de comprar um carro e no futuro descobrir que ele já foi batido, que ele já passou por alguma fraude do chassi, teve um motor trocado, teve vidros trocados, enfim, uma série de restrições que eu tenho certeza que você não gostaria de descobrir após comprar um carro usado. E detalhe, não esquece, se você não tem expertise para ler o laudo ou verificar o carro avaliando com as técnicas necessárias, o consultor automotivo é a melhor pessoa para poder lhe ajudar, porque ele tem experiência, ele sabe fazer a leitura do laudo cautelar e ele vai te dar algumas orientações muito importantes. O investimento é muito barato em relação ao valor entregado quando você compra um carro com procedência. Por que eu enfatizo essa questão do investimento em um consultor automotivo e em um laudo cautelar? Pessoal, se você olhar nos jornais, nos veículos de comunicação que mostram todos os carros que estão sendo lançados ano após ano, à medida que o tempo passa, os carros vão ficando mais caros. Hoje é muito difícil você encontrar uma montadora que tenha carros de 50 mil, 60 mil. Todos partem de 70, 80. Algumas montadoras só tem SUV agora, que é a partir de 140 mil. São investimentos muito altos. E no mercado de seminovos, esses carros são muito caros ainda. Então, um investimento de R$1.000, R$1.500, R$2.000 para comprar um carro 100%, eu acho muito barato em relação ao valor do carro. 100 mil, 150, 200 mil, 600 mil reais, como pode chegar uma Land Rover ou qualquer outro carro premium, beleza?
Bem, se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir, se inscreva no canal, compartilha com um amigo, dá essa força aí pra gente e um grande abraço para vocês e até logo!